Bom dia, meninos. Como combinamos, né? Nós vamos para nossa aula de transgênicos, a nossa última aula sobre biotecnologia. E aí, só revisando aí o que são os transgênicos, né? Em que eles atuam? A transgenia, ela vai atuar no desenvolvimento de plantas e também no de animais e micro-organismos, né? Os benefícios da transgenia, ela é utilizada em diversas áreas, né? Nós vemos na medicina, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, na indústria de higienes e na agricultura e na pecuária. Então, nós temos aí aplicação em diversos meios. Nós falamos nas últimas aulas em biotecnologia, né? E falamos também de células-tronco. Recentemente, essa semana mesmo, no jornal, né? Tá falando lá de uma onça que ela sofreu queimaduras, né? Naquele incêndio que teve no Pantanal e ela está sendo tratada com células-tronco, né? Tô tirando aqui um pouquinho o foco da transgenia, mas para vocês verem que esses temas que nós estamos estudando, né, então são bastante atuais, né? E nós temos a utilização desses, né? A transgenia, por exemplo, eu vou focar muito aqui em alimentos, né? Então a gente usa no desenvolvimento das plantas, né? Em animais eu não vou adentrar o assunto, mas nós temos aí alguns benefícios, tá? Quase 100% dos alimentos processados, né, e bebidas no Brasil contém pelo menos um ingrediente que é derivado da soja ou do milho, né? Que podem ser transgênicos ou mesmo micro-organismos que sejam geneticamente modificados. Então, o que são os OGMs? Né? A OGM é a sigla de organismos geneticamente modificados, tá? Nós temos aí diferença de alimentos que podem ser geneticamente modificados, mas que não seja transgênico, tá? São organismos cujo material genético foi alterado por meio de qualquer técnica de engenharia genética de uma maneira que não ocorra naturalmente. Os OGMs, tá? Eles possuem alteração em trechos do genoma realizados através da tecnologia do RNA e DNA recombinante ou engenharia genética. Meninos, nós temos diferença em OGM e transgênico, tá? Quando são inseridos genes de outras espécies, né, ele é considerado transgênico. Se eu só promover uma alteração sem a inserção de DNA de uma outra espécie, isso é geneticamente modificado. Agora, quando eu pego o gene de uma espécie e coloco em outra espécie, aí eu tenho transgênico, tá? Tanto os geneticamente modificados quanto os transgênicos, eles não são sinônimos, tá? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo OGM é um transgênico. Então, guarda bastante isso, tá? Todo alimento, animal, produto que é transgênico, ele é geneticamente modificado. Nem todo organismo que é geneticamente modificado é um transgênico, tá? Transgenia, eu venho de pegar o gene de um e colocar em outro, fazendo aí a recombinação. Como que se produz um transgênico? Os transgênicos, eles usam uma técnica de recortar o DNA de uma espécie e depois colar em um fragmento de um DNA de uma outra espécie. Então, por exemplo, eu pego lá um gene de uma bactéria, corto um pedacinho desse e colo no fragmento do DNA de uma planta. Então, eu peguei, né, um pedaço do DNA da bactéria e coloquei na planta. Isso é transgenia, tá? E aí eu vou ter um DNA recombinante. Quando eu tenho esse DNA, ele só é possível com a descoberta das enzimas de restrição. Nós temos lá, quando a gente estuda DNA, a gente vai ver algumas enzimas que são chamadas enzimas de restrição. E esses cientistas, eles aprenderam a produzir os chamados fragmentos de restrição.
e aí são usados para ligar os pedaços de DNA de origens diferentes, né? E aí eles, né, ligam as suas extremidades. Os alimentos transgênicos, né, ou geneticamente modificados, são seres vivos criados em laboratórios a partir de cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza. Então, com essa nova tecnologia, podemos introduzir o gene de um rato, de bactéria, de vírus ou de peixe em espécies de arroz, soja, milho, trigo, né? A soja que com gene de bactéria e milho com gene de bactérias e vírus. Então, essa definição aí é da IDEC. Então, dá para entender bastante o que é, né, transgênico. Eles são criados em laboratórios, tá? Não, nunca ia acontecer na natureza. Então, quando eu, por exemplo, tenho uma laranja sem semente, isso é um organismo geneticamente modificado. Agora, se eu tenho uma laranja com sabor de uma maçã, é porque eu peguei o gene da maçã e introduzi no gene da laranja, tá? Recombinei eles, ressaltei, tá? Nós temos muitos assim, por exemplo, hoje, né, plantas, alimentos, né, com mais nutrientes, porque é alterado geneticamente, mas não chega a ser transgênico. O que são alimentos transgênicos, né? Transgênicos aí, ressaltando para vocês, olha aí um erro de português, tá com um acento agudo, é acento circunflexo. Então, são organismos que, mediante a técnica de engenharia genética, contêm materiais genéticos de outros organismos. A geração de transgênicos visa organismos com características novas ou melhoradas relativamente ao organismo original. Resultados na área da transgenia são alcançados desde a década de 70 e desenvolvida com a técnica do DNA recombinante. Nós temos nas plantas, né, que é mais o comum, nós temos das flores, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar, em Ulambra, que é um dos maiores produtores de flores do Brasil, eles fazem muito modificação genética em plantas. Agora, curiosidades dos transgênicos, tá? Eu tenho a soja. No Brasil, nós temos 5 variedades dessa planta. Elas são tolerantes às herbicidas e uma delas é resistente a insetos. O milho, 85 das plantações dedicadas ao alimento no Brasil, né? 85% são transgênicos, então tem uma maior produtividade, né? As espigas são maiores. A soja preta, né? Conseguir amenizar a ação da enzima lipoxigenase, que é responsável pelo gosto rançoso da soja que tanto desagrada o consumidor. Então, essa soja preta, ela também é transgênica, né? Retirou essa enzima que dá o gosto desagradável. Feijão, as sementes de uma variedade de feijão que é desenvolvido pela Embrapa, né? Serão entregues aos produtores em 2014. Né? Essa informação que é desde 2014 está sendo produzido. Alface, a Embrapa também acredita que a alface rica em folato estará pronta para o consumo uns 5 anos. Essa aí foi de 2012, então já está em utilização. E a banana platina, que ela é resistente a uma série de doenças, e a previsão, né, era que ela chegasse ao mercado, que já está sendo utilizado. Aí nós temos as áreas de transgênicos no mundo, vocês verem que eu tenho a Índia, né, Canadá, Estados Unidos é um dos maiores produtores, em segundo vem o Brasil, em terceiro a Argentina, em quarto o Canadá, em quinto a Índia, tá? O que mais são produzidos aí, né, são a soja e milho. Então, olha lá, o Brasil, 76% é soja, milho 22% e algodão 1,5%. No Canadá, a maior produção é de canola e depois soja e milho. Nos Estados Unidos, nós temos soja, milho, né?
que é a mesma quantidade. Depois nós temos alfafa, algodão e não dá para ver ali, e outras culturas. A Índia, né, a produção é só de algodão, né, porque a produção muito de tecido. Outros países, né, esses países aí de Lilás, eles que adotam transgênicos, tá? No Brasil, nós temos 7 áreas, né, com plantações de transgênicos. Então, nós temos o maior produtor aí, é o Mato Grosso, depois, em segundo, vem o Paraná. O Paraná planta muito milho, muita soja. Rio Grande do Sul, Goiás é o quarto, depois Mato Grosso do Sul, Minas e Bahia, tá? Só um informativo aí para vocês. Quais são as vantagens e as desvantagens? A produção de produtos transgênicos, né, para o consumo humano é alvo de intenso debate entre os defensores da genética. Mas, né, tem ONGs que criticam essa prática, como no caso Greenpeace, né, porque ele fala que ele pode trazer, né, problemas à saúde. Então, tanto as vantagens quanto as desvantagens, ela fica numa balança bem equilibrada. Aí eu trouxe para vocês algumas vantagens, né? O alimento tem a função de prevenir, reduzir ou evitar riscos de doença através de plantas modificadas geneticamente, né? O alimento ele pode ser enriquecido com um componente nutricional essencial, aumento da produtividade agrícola, alta produção de alimentos que vai combater a fome no mundo, maior resistência e durabilidade, né? E a planta pode resistir ao ataque de insetos, seca ou geada, reduzindo o uso de agrotóxicos. Então, nós temos essas vantagens. A desvantagem, né? O lugar em que um gene é inserido, né, não pode ser controlado, então não tem o seu controle. Organismos antes cultivados, né, que eram para serem na alimentação, estão sendo modificados para produtos farmacêuticos e químicos, então não se sabe se vai ter o mesmo efeito. Alterações causadas pela monocultura, então a monocultura ela gera problemas ambientais, então uma desvantagem é que pode acentuar esses problemas, né, piorar ainda mais. Alta toxicidade por herbicidas utilizados no cultivo de sementes transgênicas, aumento da resistência aos pesticidas, então originando então super pragas ou super ervas. Então as plantas vão criando resistência, né? Ou os insetos e aí eles ficam, né, mais potentes. E alterações que nunca aconteceriam na natureza, né? Alterações imprevisíveis nos processos bioquímicos. Aqui eu tenho o símbolo da transgenia. Aqui eu tenho o salgadinho, né? Um rótulo de um salgadinho que tem o símbolo T, que ele é um triângulo com um T preto dentro e o triângulo amarelo, e isso indica que é um produto transgênico. Aqui eu tenho o óleo de soja, né? Que aí, ó, produto produzido a partir de soja transgênica. Então, no rótulo tem que vir escrito, no rótulo tem que ter o símbolo, certo, gente? Então, essa é uma norma. Então, é lei. Todos os produtos que usam ou tenha traços de produtos transgênicos tem que vir indicado no seu rótulo. E aí, eu só cito agora os animais transgênicos, né? Que é a técnica de transferência de genes. Está se tornando possível em espécies como boi, porco, ovelha, coelho, rato, camundongo. O camundongo, ele é o mais utilizado porque ele é o permitido, né, para as pesquisas e ele apresenta vantagens, né, como tamanho, custo de manutenção, né, os embriões são de boa qualidade para manutenção. Então, principalmente é feito pesquisas em camundongos. As atividades foram postadas no Classroom, né? Então vocês precisam assistir esse vídeo e fazer as atividades. Elas valem nota, então vocês precisam postar todas que estão lá, tá? Inclusive eu estou pedindo o rótulo
de um produto transgênico. Então você tem que me postar a foto, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais uma aula. Vamos aí para mais uma aula de física, seguindo o nosso conteúdo do terceiro bimestre. Dando aqueles lembretes de começo de aula, peguem o caderno, peguem bolsinha para fazer anotações. Na próxima semana já vai ter formulário, vai ter avaliação no Google Classroom. Então, acredito que na próxima semana, se não for na próxima, vai ser na outra. Provavelmente quando vocês estiverem vendo o vídeo, vai ter uma data exata. E aí já vão saber as datas certinhas. Mas entre a próxima semana e a outra, a gente já vai ter a avaliação. Então é importante vocês fazerem anotações, anotar as perguntas para a gente debater aí nas nossas lives, que são toda segunda e terça-feira. Hoje a gente vai continuar nosso conteúdo de ondas. Eu vou até um ponto em que vai cair na avaliação. Então a nossa avaliação, nossa primeira avaliação, vai ser toda focada em todo o conteúdo do começo do bimestre até a aula de hoje. A gente vai até hoje algumas separações de ondas. Então até hoje é conteúdo de prova. Então tudo que foi visto até hoje do terceiro bimestre vai cair na nossa avaliação, no nosso formulário do Google Classroom. Então façam anotações, façam perguntas, anotem perguntas para a gente debater semana que vem. E só relembrando, assim, dando aquela leve relembrada todo o começo de aula, para vocês lembrarem o que a gente está estudando. Estamos no estudo das ondas, fomos com a definição de ondas, fomos naquela informação da onda transportar energia, mas não transportar matéria. Já discutimos isso em aula gravada, já discutimos isso nas lives. E aí, nós chegamos, né, na classificação das ondas, que as ondas podem ser classificadas como mecânicas e eletromagnéticas. Nós falamos isso na aula passada, e aí a gente destrinchou bastante isso. Trabalhamos também essa semana na nossa live. Então, espero que eu já esteja bem afiado na cabeça de vocês. Mas sempre bom dar uma relembrada, dar uma revisada, que as ondas são divididas em mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas são as ondas que necessitam de um meio para se propagar, por isso elas não se propagam no vácuo. E aí a gente deu o exemplo de ondas que são formadas em cordas, em líquidos, o som são exemplos de ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas são as ondas que não necessitam de meio material para se propagar, porque elas já se propagam nas próprias camadas eletromagnéticas. Elas, então, por esse motivo, conseguem se propagar no vácuo. E aí alguns exemplos de ondas eletromagnéticas foram ondas de rádio, de radar, raio-x, ondas de celular, micro-ondas e a luz. Aí, pessoal, teve um exercício que foi passado, eu queria discutir com vocês, até pra gente fazer igual a gente fez com reações físicas, fenômenos físicos e químicos, fazer isso daqui pra gente dar uma lapidada e cada vez menos vocês confundirem menos ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. No livro de vocês, teve aí essas situações onde vocês tinham que colocar se era um exemplo de onda mecânica ou se era um exemplo de onda eletromagnética, por base do que nós vimos na aula passada e do que nós discutimos nas lives. E aí eu vou discutir com vocês aqui, eu vou colocar aqui as respostas, para vocês darem uma corrigida também, corrige no livro de vocês se está tudo certinho, é conteúdo de prova, não se esqueçam. E aí eu vou destrinchar, vou discutir aqui algumas coisas que talvez vocês possam confundir. Então, entre os exemplos, nós temos aí, eu já vou deixar aqui no slide com as respostas, porque a gente já discutiu isso um pouco, a gente já corrigiu um pouco na live de segunda-feira, e aí por base das respostas a gente vai discutindo. M significa onda mecânica, E significa onda eletromagnética. O primeiro exemplo aí, som produzido por um apito de futebol. O som não tem muito o que discutir. O som é um exemplo de onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. Então, som produzido por um apito de futebol é um som, é uma onda mecânica. Luz gerada por uma lâmpada. Inclusive, foi um dos primeiros exemplos que nós discutimos lá no começo do capítulo, até que a gente mostrou ali os 3 tipos de ondas.
Tinha a onda de uma festa, a onda de uma luz, de uma lâmpada e as ondas do mar. Então, luz é um tipo de onda eletromagnética. Então, nessa situação aí, luz gerada por uma lâmpada, a luz, seja ela natural ou artificial, ela é uma onda eletromagnética. Onda sintonizada por um aparelho de rádio. Lembra que esse era um dos exemplos, inclusive, quando eu falei de onda eletromagnética. Essas ondas, elas conseguem, inclusive, passar pelo espaço, propagar no vácuo, porque elas não precisam de meio material. Então, onda de aparelho de rádio é onda eletromagnética. Terremoto é um fenômeno sísmico, é um tipo de onda mecânica. O terremoto ele não acontece no vácuo, ele precisa ali estar no meio sólido para se propagar. Vidro da janela de uma casa vibrando por causa da passagem de um caminhão pela rua. É mais ou menos o raciocínio do terremoto. Essa vibração é um tipo de onda mecânica também. Calor sentido quando nos aproximamos de uma fogueira. Assim como nós falamos na aula passada e um pouquinho na live, calor ele é um tipo de onda eletromagnética. Tanto que lembra que eu falei da questão do Sol? O Sol está aí mega distante da Terra, está aí no universo, e o calor do Sol é o que aquece o planeta Terra. Esse calor são ondas eletromagnéticas que passam pelo vácuo, que passam pelo universo, até chegar aqui na gente nos aquecer. Se fosse uma onda mecânica, o calor do Sol não chegaria até o nosso planeta, porque no universo é a vácuo, o universo é todo por vácuo, e se fosse mecânica, ele não teria como avançar e chegar até aqui na gente. Então, se a gente sente o calor do Sol, ou se a gente sente o calor de uma fogueira, é porque são ondas eletromagnéticas que se transportam aí pelas próprias camadas eletromagnéticas. Vibração produzida na corda de um violão também é onda mecânica. Nós falamos também sobre a vibração, a questão do som, etc. Onda que possibilita o astrônomo observar o planeta Saturno. Pensa, o planeta Saturno está bem distante da Terra, está lá no universo. Uma onda que observa o planeta Saturno, ela tem que atravessar o universo. Ela tem que passar pelo universo, né? Então, se ela passou pelo universo, se ela passou por esse espaço a vácuo, significa que ela é uma onda eletromagnética. Caso contrário, se fosse mecânica, ela não conseguiria avançar aonde não tivesse meio material, não tivesse gás, oxigênio ou alguma coisa para se propagar. E som de uma ambulância se aproximando. O som é uma onda mecânica. Não tem também muito o que discutir aqui nessa parte. Pessoal, então vocês viram por base desses 3, 5, 6, 7, 8, 9, desses 9 exemplos aí, algumas coisas aí para desconfundir vocês, para classificar bem para vocês, como eu falei para vocês no começo, vocês têm que saber diferenciar direitinho o que é uma onda mecânica e o que é uma onda eletromagnética, e tem que saber explicar o porquê aquela onda é mecânica, porquê que aquela onda é eletromagnética. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu não só falei o que é mecânico, o que é eletromagnético, assim como a gente fez na live, como eu expliquei o porquê esta é mecânica, esta é eletromagnética. E é isso que eu vou cobrar de vocês sempre que eu for avaliá-los sobre o nosso conteúdo de ondas, que vocês saibam diferenciar os tipos de ondas e saibam descrever o porquê essa onda é mecânica, porquê essa onda é eletromagnética, porque é um conteúdo, pessoal, que vai ser utilizado não só aqui no nono ano, mas no ensino médio inteiro. No estudo de física de vocês vai ter sempre ondas presente, seja para fazer cálculo, para fazer definições, etc. Então, meninos e meninas, até aqui a gente viu a classificação das ondas. Elas podem ser classificadas em mecânicas e eletromagnéticas. Agora, para finalizar o conteúdo, eu quero trazer mais alguns conceitos que é quanto à divisão que essas ondas podem ter. As ondas podem ser classificadas em mecânicas, eletromagnéticas e podem ser divididas em dois tipos, que são as ondas transversais e ondas longitudinais. Vamos falar delas agora. E aí, eu vou pedir para vocês anotarem essa parte do caderno de vocês, lembrando que tem que ter cabeçalho, tem que ser bem organizado. Não esqueçam que no final do bimestre eu faço o visto digital, daquele mesmo esquema que nós fizemos, então o caderno vale nota sim.
Vocês vão fazer não só esse conceito, como também vão desenhar isso aqui, tá bom? Então, pessoal, quanto à divisão dessas ondas, elas podem ser divididas em transversais e longitudinais. O que são as ondas transversais? Ondas transversais são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção da propagação da onda. Lembrando que vibração perpendicular significa diferente, quando a vibração é diferente à direção da propagação da onda. Exemplos: onda numa corda e ondas eletromagnéticas. O que são as ondas transversais? Esse aqui é o conceito resumido. A onda transversal é quando a vibração dela é diferente do espaço que ela vai se propagar. O exemplo da corda, por exemplo, para você formar aquela onda da corda, aquela ondinha, quando você pega uma corda e fica batendo, como que você faz a onda? Como que você faz a perturbação? A perturbação é feita no sentido vertical. Você levanta para cima e desce para baixo. Então você faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento tá passando um carro de som. Acontece, a aula gravada é isso. Mas enfim, a onda transversal, a formação dela tem que ser feita, ela é feita na vertical, por exemplo. Fazer a ondinha da corda, eu jogo a corda para cima e para baixo. Mas quando eu gero essa corda, ela vai na horizontal. Então eu gero ela na vertical e, diferentemente do sentido que ela foi gerada, ela segue na horizontal. É o exemplo aqui da onda, esse exemplo aqui, esse desenho aqui tá explicando bem. Inclusive faça esse desenho no caderno para que vocês consigam associar aí a esse conceito. Repara aí que está mostrando que a mão ela vai para cima e para baixo, ela faz o movimento vertical para sair uma onda na direção horizontal. Então, a direção da vibração é perpendicular, ou seja, é diferente da direção da propagação. Então, se a onda ela é formada em um sentido e se propaga no outro, ela é uma onda transversal. Esse é o conceito de onda transversal. Uma onda que é gerada em um sentido e perpendicularmente ela é propagada. É gerada no sentido, mas é propagada no sentido diferente. Como se fosse uma corda mesmo. Quando vocês pegam uma corda, se tiver uma corda em alguma coisa, para você gerar aquela ondinha, você tem que fazer isso aqui. Você não joga ela para frente para gerar a onda. Se você jogar a corda para frente, você vai fazer um chicotinho. Mas para você gerar a onda, você tem que bater ela para cima e para baixo. E aí os exemplos, além de uma onda numa corda, são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas são perturbadas em um sentido e são propagadas em outro. Então, só isso é a classificação de onda transversal. Ficou claro? Tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, anota aí no caderno para a gente debater na segunda-feira. Já faz uma anotação aí no cantinho para vocês não esquecerem de perguntar na segunda. E não esqueçam de copiar isso aqui. E a segunda divisão são as ondas longitudinais. Ondas longitudinais são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento. Exemplo, as ondas sonoras. Então, diferente das ondas transversais, as ondas longitudinais são quando a vibração, a perturbação ocorre em uma direção e a propagação é a mesma em que foi gerada a vibração, como o som. Quando a gente está gerando o som, quando eu estou falando aqui com vocês, estou gerando aqui ondas no sentido horizontal e elas se propagam no sentido horizontal. Outro exemplo aí que está no livro de vocês é a caixa, o aparelho de som. Aqui, ó, tem um aparelho de som aí na imagem de vocês, na página 30. Ela mostra aí que a direção e sentido da propagação da onda é o mesmo. O aparelho de som, ele faz a vibração no sentido horizontal, ele emite no horizontal e a onda se propaga no horizontal também. Mesma coisa aqui da voz. Eu estou falando, a vibração está saindo horizontalmente, está sendo gerada horizontalmente e está sendo propagada horizontalmente. Ela não está indo só para cima ou só para baixo. Na verdade, ela vai como esse canal aqui, né? Num canal mais aberto, mais estilo funil. Cone, perdão, mais no sentido de cone. Mas ela não vai só para cima e só para baixo. Ela vai horizontalmente.
Então, quando a onda ela propaga na mesma direção em que ela foi gerada, ela é uma onda longitudinal. E as ondas sonoras são todas longitudinais. Então, essa é a classificação, a definição de onda longitudinal. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, anotem para a gente discutir essas duas diferenças de ondas transversais e ondas longitudinais. Ok? Então, para finalizar aqui, colocar duas informações, dois macetezinhos, duas classificações, que é as ondas sonoras são ondas mecânicas do tipo longitudinal e as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas do tipo transversais. Isso é só para ajudar vocês a associar. Vocês lembrarem que as ondas mecânicas, as ondas sonoras, elas são classificadas em mecânicas, divisão do tipo longitudinal. As ondas luminosas, elas são ondas eletromagnéticas, do tipo transversais. E aí a gente, com esses dois conceitos aqui, é basicamente um resumão do que a gente trabalhou, do que a gente estudou aqui, essas aulas. Que agora vocês conseguem entender o que é uma onda mecânica, o que é uma onda longitudinal, o que é uma onda eletromagnética, o que é uma onda transversal. Então não esquecer que classificação é mecânica, eletromagnética. Divisão, a onda pode ser longitudinal, onda transversal. Ondas sonoras são tipos de ondas longitudinais e ondas luminosas são tipos de ondas transversais. Ok, pessoal? Anotem também esses dois esquemas, façam uma nuvenzinha ao redor, façam setinha, enfim, coloque essa informação como ficar claro para vocês. E para a nossa primeira avaliação, o conteúdo vai até aqui. Tudo que nós vimos até essa aula, tudo, até esse último pontinho final aqui, é conteúdo da nossa primeira avaliação, do primeiro formulário do Google Classroom. Então, não deixem de estudar. Por isso que eu estou falando desde a primeira aula, para vocês fazerem alguns resumos, anotar alguns conceitos, para quando vocês forem estudar para o nosso primeiro teste, não ter que reassistir todas as aulas. Claro que pode assistir, mas se vocês fizerem anotações, não será necessário. E aí, para finalizar, eu vou passar a tarefa de casa de vocês, o homework. O que vocês vão fazer? O homework. No caderno, fazendo cabeçalho, preenchendo tudo direitinho, vocês vão relatar 5 exemplos de situações de ondas mecânicas e 5 exemplos de ondas eletromagnéticas presentes no seu cotidiano. Vocês vão fazer isso no caderno, vão fotografar e vão postar lá no tópico do Google Classroom. Está lá o tópico Física, terceiro bimestre. Dentro do tópico tem lá a atividade do dia dessa aula que está acontecendo hoje. E aí, dentro desse tópico, dentro da atividade, vocês vão postar a foto. Essa foto tem que ser postada, atividade de casa, ela tem que ser feita antes da nossa live de segunda-feira. Porque na live de segunda-feira a gente vai discutir, a gente vai corrigir, a gente vai debater a tarefa. Então vocês têm aí hoje, é uma tarefa curta, simples, vocês têm aí a quinta-feira inteira para fazer, tem a sexta-feira inteira para fazer, tem o sábado, tem o domingo e tem a segunda de madrugada também. Vocês têm até 9h15 para postar essa atividade lá no Google Classroom para mim. E só explicando como assim, 5 exemplos de ondas mecânicas, 5 de ondas eletromagnéticas no cotidiano. Vocês vão fazer 5 frases, 5 situações do dia a dia de vocês e que tem onda mecânica e eletromagnética. Vou dar um exemplo que não pode ser usado aqui de onda mecânica. Quando estou em casa, antes de dormir, gosto de ouvir músicas pelo celular. A música do celular são exemplos de ondas mecânicas. É um exemplo de onda mecânica. Essa já é uma situação. Vocês vão colocar 5 situações do dia a dia de vocês em que houve a presença de onda mecânica. Outro exemplo. Quando eu e minha mãe estamos conversando aqui em casa, na hora do almoço, através da nossa conversa são emitidas ondas mecânicas. A conversa, o som é um exemplo de ondas mecânicas. Então vocês vão relatar 5 exemplos de ondas mecânicas do dia a dia de vocês, né? Para colocar situações que nunca aconteceu, que não está no cotidiano. E 5 de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, quando estou assistindo a videoaula de física do professor Gleidson, estou conectado à internet através do sinal Wi-Fi. O sinal Wi-Fi é um exemplo de onda eletromagnética.
Vocês vão colocar aí 5 exemplos de ondas eletromagnéticas que está presente no dia a dia de vocês. Qual que é a função dessa atividade? Quais são os benefícios dessa atividade? Primeiro é vocês treinarem o conceito e definição de ondas mecânicas eletromagnéticas. Segundo é a conscientização, é entender que as ondas estão presentes no dia a dia de vocês o tempo todo, que é o que eu falei na primeira aula. Enquanto eu estou aqui gravando essa aula para vocês, eu tenho onda eletromagnética da luz, eu tenho onda do calor do sol que está me aquecendo, a luz natural, o sinal do Wi-Fi, ondas mecânicas, eu estou falando para vocês, então eu estou emitindo ondas mecânicas através do som da minha voz. Então isso é para conscientizar, para vocês entenderem ainda mais que a gente está presente, a gente está exposto a ondas o tempo todo. E entender o que são, onde essas ondas estão no dia a dia de vocês. Então vocês vão fazer isso no caderno, vão colocar lá no total essas 10 situações cotidianas da vida de vocês, lembrando que não é para um copiar do outro. Se eu ver que todo mundo ali está colocando o mesmo exemplo, eu vou desconsiderar, porque são coisas pessoais, são questões pessoais, aonde no dia a dia de vocês tem onda mecânica e aonde no dia a dia tem onda, aonde no dia a dia de vocês tem onda eletromagnética. Qualquer dúvida, se tiver alguma coisa confusa, se não entender a atividade, podem me procurar pelo WhatsApp, ou como a Rebeca fez, me procurar pelo e-mail também. Podem mandar um e-mail que eu respondo para vocês. Não tem problema, vocês sabem onde nos achar aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não esqueçam de postar antes da live, na segunda-feira, às 9h10. Ok? Pessoal, por hoje é só. Nosso conteúdo para avaliação do primeiro bimestre, do terceiro bimestre, N1, terceiro bimestre, vai até aqui, termina hoje. Durante a live a gente discute mais sobre a avaliação, sobre o teste. Qualquer dúvida, sabem aonde me achar. Um ótimo restinho de semana de estudos. Vejo vocês segunda-feira, 9h10 da manhã. Um abraço, pessoal, e tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem, queridos? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje, dia 27 aí, de agosto, né? O tempo tá passando rápido. Nós temos aí nosso bloco aí, né, quinzenal de literatura. Antes de falar com vocês sobre esse bloco aí, né, de atividades, de textos para serem interpretados, quero passar 2 informações para vocês. A primeira é a seguinte: eu não estou colocando as páginas ou capítulos de livros para vocês estarem lendo aí, né? Assim como eu fiz no bimestre passado. Por quê? Porque tem funcionado muito bem com a turma de vocês a leitura durante as lives. Então, assim, alguns alunos estão sem livro, mas tem funcionado. Então eu não coloquei ainda. Se houver a necessidade de fazer essa estipulação de páginas e capítulos, aí eu volto a colocar aqui nas descrições dos vídeos. Mas tem funcionado muito bem durante as lives. O segundo aviso é o seguinte: tanto esse bloco de atividades quanto da quinzena passada, nós não corrigimos nenhum exercício. Esse é o primeiro ponto. No outro bimestre, eu estava corrigindo em vídeo. Eu gravava um vídeo com toda a correção e vocês recebiam esse vídeo, né? Tem acesso a eles lá no YouTube. Nesse bimestre agora, eu vou mudar essa metodologia. Como nós temos aí, né, como vocês já foram avisados, daqueles horários extras, né, de lives, caso haja necessidade, o professor pode estar solicitando esse horário. Que horário é esse? Aquele horário, né? As nossas lives oficiais, elas terminam aí às 9h50. Então, das 9h50 até às 11h40, eu acho, nós temos aí 2 horários para essas situações, né? De um conteúdo extra, de uma aula extra. E aí eu vou marcar ainda com vocês, tá? Vou solicitar uma data junto à coordenação. E aí passo o bilhete, né? O informe, Passo o informe para vocês, falando do dia e da hora, para que nós possamos fazer as correções das atividades da quinzena passada e mais essas que eu estarei passando agora.
Por que eu tô optando em fazer assim? Interpretação de texto, né, é uma linha, né, de estudo da língua portuguesa que exige muito debate, conversa, explicação, né, interpretação. Então, e aí nós ainda temos ainda algumas, nas sessões, né, dos livros, nós temos lá discutindo ideias, construindo valores, que são sessões que são puramente de discussões, né, de falas, de trocar ideias. Então, ficava vago a questão, né, somente do vídeo. E aí, durante a live mesmo, né, a oficial, nós estamos lendo o livro literário. Então, para que nenhuma atividade fique sem correção, porque vocês sabem que eu corrijo tudo é corrigido, não gosto de deixar nada para trás, eu vou marcar com vocês essa situação, tá? Então, provavelmente vai ser uma live extra, né, por mês, tá? Porque aí nós pegamos aí e fazemos a correção e discutimos as ideias. Então, à medida que vocês forem respondendo os exercícios, vocês podem ir pontuando aí no material de vocês o que vocês querem discutir, o que vocês querem falar, o que ficou em dúvida, o que precisa ser dito outras vezes para reforçar, tá? Então, vai funcionar assim, tá bom? Então, vamos aqui, meninos, vamos começar aí nossa aula de hoje. Eu deixei aí na primeira parte aí, né, esse bloco, eu digo bloco, né, esses dois bloquinhos aí, esses dois tópicos, com as atividades e aí a semana correspondente. Porque aí, porque se eu coloco todas as partes juntas, morre no coração, né? Meu Deus! Então, são para 2 semanas. Então, vocês têm um tempo aí bom para estar fazendo. Até porque muitas dessas páginas são de textos para serem lidos. Então, não é só responder. Né? Tem texto para ler, tem a parte de discussão. Ah, tô falando isso para não ter aquele impacto, aquele choque. Ai, meu Deus, de página, né? Então, olha só, vou abrir aqui o livro. O livro aqui, ele tá começando aqui com uma pergunta. Quem está no controle? Aqui nós temos, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Aqui nós temos, na letra A, aqui, uma reprodução da pintura de Jean-Marc Nattier, 1685 e 1766. Ele está retratando Henriqueta Maria de França, rainha consorte da Inglaterra do século 17. Notem aqui, né, uma pintura, flores, assim, bem campestre, digamos, né? Olha a sandalinha de dedos, bonita, por sinal. Agora aqui na B nós temos uma mulher usando um espartilho, peça do vestuário feminino, utilizada do século XIX. Até hoje tem gente que usa espartilho para afinar a cintura. Por mais que os médicos condenem, que não pode usar cinto, mas você não pode usar o espartilho porque machuca, né? Pode até romper costela, assim, nos casos mais graves. Mas até hoje tem muita gente que usa espartilho. Eu particularmente não dou conta, não respiro. E aqui na letra C, nós temos o último desfile da modelo Gisele Bündchen em 2015. O último desfile foi porque nesse dia aí foi um dia oficial que ela, digamos, aposentou, né, das passarelas. Mas ela ainda faz alguns desfiles por aí, né, mas não oficiais. Meninos, aqui nós temos 3 padrões de beleza, né, de épocas diferentes. E aqui nós temos 3 questionamentos, né? As imagens retratam mulheres consideradas símbolos da beleza em diferentes épocas. Eu quero que vocês parem para pensar e pontuem aí essas 3 pontuações que o livro traz, para que durante a nossa correção nós possamos aí parar e discutir um pouco aí sobre essa questão do padrão de beleza. Lembrem que no início do ano eu levei um texto para a sala. O título é Ditadura da Beleza. Nós falamos muito, né, naquela semana sobre essa questão dos padrões de beleza, né, do que é esperado pelos outros, e aí muitas das vezes não nos encaixamos nesses padrões, porque cada ser humano tem um biotipo, tem um formato de corpo, tem a questão da genética, né? Então, é muito complicado falar de um padrão, sendo que cada pessoa é de um jeito. E aí, às vezes, para chegar nesse padrão, as pessoas cometem loucuras e se expõem aí a procedimentos que, às vezes, podem ser agressivos e nocivos. Então, quero que vocês observem aí e deem uma lidinha para depois a gente discutir, tá?
Aqui, né, no momento de leitura 1, né, vem falando aí o quê? O padrão de beleza feminino imposto atualmente tem gerado comportamentos polêmicos relacionados a 2 tipos de transtorno alimentar, que têm se tornado bastante comuns, principalmente em adolescentes. O trecho desta entrevista, realizada pelo médico e escritor Drauzio Varela, que vocês conhecem, toda hora ele aparece na televisão, junto ao médico psiquiatra Taki Cardas, também aparece muito, é famoso. Esclarece alguns aspectos desses transtornos. Então, eu vou ler só aí o título e a parte inicial aí. Anorexia nervosa e bulimia. Taki Cardas é médico psiquiatra e professor de psiquiatria na Universidade de São Paulo. Então, você vê que é uma pessoa que tem, né, uma bagagem aí de conhecimento muito grande. Então, esse texto, ele vem tratando sobre esse tema, sobre da anorexia e da bulimia. O que é anorexia? Vamos relembrar aí, né, quem esqueceu, quem não conhece esses termos. A anorexia, ela está muito associada à questão de um distúrbio de imagem. A pessoa se olha no espelho, distorção de imagem, desculpa, e se imagina, né, com um aspecto mais volumoso, digamos, né? Tá se sentindo maior, tá se sentindo inchada. E nem sempre tá. Às vezes a pessoa tá só com a pele e o osso e se vê gorda, né? E aí é um problema que deve ser tratado. E a pessoa para de comer, né? Dentro da anorexia nervosa, ela vai parar de comer e aí, né, vai diminuindo nessa obsessão em ficar magro e vai tendo essa diminuição calórica, porque não vai comendo, e isso causa danos muito prejudiciais à saúde, tanto saúde psíquica quanto à saúde física, né? Porque o nosso corpo, ele precisa de combustível, né? E o combustível está nos alimentos, né? Que nós consumimos, e isso nos alimentos bons, né? Os alimentos que são positivos, né? Nada contra comer uma coisa, né, que não seja tão saudável de vez em quando, mas no dia a dia tem que ser mais saudável. E aí, né, vem aqui a introdução e aqui vem a entrevista. A bulimia, só retornando aqui a questão dos termos, fiz errado aqui. A bulimia, depois eu é bulimia, tá? A bulimia é o ato de você comer e aí você meio que se arrepender, né, de ter comido e forçar, né, induzir uma situação de náuseas e um vômito em si, né, jogar para fora. E aí o corpo também vai sofrer as consequências, não vai ter perda calórica, além de, né, machucar aí, né, essa questão aí da questão gástrica, né, do tubo gástrico, porque você está voltando, você está induzindo, você está se machucando, né. Então, são 2 situações muito graves e problemáticas e que acontecem com mais frequência entre os adolescentes, né? E eu diria que até um pouco mais, né, no público feminino, né? Porque quando aqui no texto ele vem falando sobre essa questão das mudanças do corpo, né, que ocorrem, né, na adolescência. O corpo muda, a gente vai crescendo, né, vai tomando outras formas diferentes de quando nós somos crianças, e muitas das vezes o adolescente, ele interpreta aquilo como um ganho de peso estrondoso, tá fugindo dos padrões, aí, enfim, e isso é prejudicial. E aí ele vem falando, né, o Drauzio, mas o psiquiatra vem contando, e eu acho bem interessante essa questão aqui, né? Alguns estudos mostram que certas mulheres de corpo escultural, verdadeiras capas de revista, estão insatisfeitas com o próprio corpo. Essa autoimagem distorcida é comum nas mulheres, mas não costuma ser tão grave que possa ser uma anorexia nervosa. Eu acho bastante legal essa parte aqui, porque é aquela questão assim, a pessoa tá, aos olhos dos outros, ela tá perfeita, ela não precisa mexer em nada, tá ali, né, perfeita, né, aos padrões, né, que temos hoje. Só que ela tá insatisfeita. Mas aí não chega, né, ele diz que não chega a ser algo tão problemático, né, é algo que a pessoa consegue controlar. Aqui, né, só fazer uma pontuação, né,
nós temos aqui, né, a questão da doença, né, das duas doenças, que vem falando que ela é mais rara nos homens, que vem falando também sobre a questão comportamental e da faixa etária. Depois vem aqui a alimentação dos anoréxicos, né, quando se alimenta só com água e café sem açúcar, basicamente ingere 200 calorias por dia, né, que representa um gomo de laranja ou uma bolacha creme cracker, e ele vai dando outros aqui. É impossível, né, o corpo aguentar por muito tempo uma baixa ingestão calórica. A pessoa não vai aguentar, né, o corpo não aguenta. E o que eu queria falar aqui, né, para finalizar essa questão aqui do texto? Essa busca constante, né, por o corpo maravilhoso, o rosto maravilhoso, a sobrancelha maravilhosa, o cabelo, não sei o que, os dentes, né, todo mundo. Tá ficando meio, o padrão tá ficando mais ou menos todo mundo igual, né? Isso é uma opinião, né, que eu percebo. Todo mundo com a mesma sobrancelha, todo mundo com o mesmo formato de dente, todo mundo com o mesmo formato de nariz, enfim, aí vai padronizando, né? Meio que todo mundo vai ficando bem parecido. E muita gente, e aí assim, até que ponto vale, né? Até que ponto vale você fazer alterações na sua imagem, né? Você se sente bem com essa imagem? Ok, beleza. Vamos fazer, vamos organizar. Agora, se você não se sente bem, aí você tem que tentar entender o porquê que você não se sente bem. Se é porque é uma influência muito forte da mídia, né? Porque ela nos bombardeia o tempo inteiro, né? Com esses padrões, que são, não sei lá de onde que veio, né? Mas eles existem, né? Eles vão mudando com o passar do tempo. Então aí é uma questão que aí você tem que ver. E nós precisamos ficar atentos aos pequenos sinais. Igual, por exemplo, eu já vi gente que não queria sair de casa porque nenhuma roupa ficava boa. Até então, você pode pensar assim, ah, beleza, ok. Mas isso aí já é um alerta. Peraí, não ficou boa por quê? A pessoa tá tendo uma distorção de imagem? A pessoa tá... O que tá acontecendo? Então é sempre bom estar observando quem tá próximo de nós e a nós mesmos, pra gente não cair numa situação, né, como vai ser descrita aqui no texto, né? A questão dos transtornos alimentares e dos transtornos de imagem. Então, basicamente, esses exercícios aqui são de interpretação daquele texto e falando sobre esse assunto, né, dessa distorção do corpo, né, de achar que tá sempre acima do peso e na maioria das vezes não tá, ou se tá é pouca coisa, é coisa fácil de resolver, que não precisa, né, ir ao extremo. Só que isso aqui não é do dia pra noite, não é assim, nossa, amanhã eu vou ser anorexa, ou amanhã eu vou, né, ser bulímica. Não, isso aí é uma coisa que vai acontecendo dia após dia. Então, por isso que é indispensável estar atento aos primeiros sinais. Aqui, conversando com o texto, discutindo ideias, construindo valores, são exercícios que nós faremos aí durante a correção. Depois aqui nós temos o explorando a linguagem. Esse tópico aí, da parte de interpretação textual do módulo de vocês, ele traz a interpretação de texto, mas ele também faz uma pontuação aí, junto à questão gramatical, né? A questão da língua em si. Então tá todo mundo aí, né? Todo mundo aí juntinho, né? Todo mundo andando junto. Então essa parte aí vem falando. Aqui vem trazendo a questão do verbo haver, tá? Nós já vimos, tá? Aqui vem falando sobre esse texto aqui, que é muito legal, mas eu não vou ler agora para não ficar repetitivo. Vamos ler depois, tá? Durante a correção, os padrões de beleza. E aí aqui traz, né, a fotografia aqui de Marilyn Monroe, né? Linda, né? Bonita, sem intervenções, porque naquela época não era comum, né? E muito famosa, e tornou um símbolo de beleza, e aí de padrão de beleza da época. Eu acho que até hoje ela ainda, o símbolo, né, a caracterização, essa questão, né, dela em si, acho que permanece até hoje, né? O rosto, essa questão do batom vermelho, sobrancelha bem delineada. Aqui nós já vamos para a parte do momento de leitura 2, tá? Momento de leitura 2. Curtir a vida, alegrar-se, ter diversas amizades são anseios próprios da adolescência, que marcam essa fase tão agitada na vida. No entanto, na procura de tudo isso, muitas vezes os jovens podem envolver-se em situações bastante perigosas.
Então, vamos ver o que é isso aqui. Aqui nós temos aqui uma imagem. Todo mundo aqui tá olhando, tá de noite, feliz da vida, um carro aqui, sentado, beleza. E aí aqui, né, vem falando aqui sobre o carretão, tá? E aí vocês vão descobrir aí, né, o que é esse carretão. Vocês vão ler aí e vão descobrir qual que é essa história aí, tá? Que é bem legal. Notem que ele vai descendo, né? É um texto um pouquinho mais extenso. Aí aqui nós temos aqui seguindo, né, uma sequência daquela imagem. Aqui nós temos a biografia, Marcia Kupczas. Ela tá viva, tá, gente? Quando não tem aqui é porque tá vivo, tá? Falando assim porque esses dias me perguntaram. Aí aqui segue, né, escrevendo sobre o texto. Uma coisa que eu quero pontuar aqui com vocês. Questão dos narradores, terceira pessoa e primeira pessoa. Gente, terceira pessoa é narrador observador. Ele não participa da história. Ele só observa, ele só olha e conta o que ele tá vendo. O narrador em primeira pessoa é o narrador personagem. Ele vai participar, ele participa da história. Então, ele pode ter uma participação fundamental ou não. Ele pode ser um personagem principal, secundário. Ele pode ser um coadjuvante, ele pode ser enfim, pode ser qualquer um dos personagens. Mas ele participa, tá? Então, é uma das coisas que vocês irão observar aí. Outra coisa, né, a ser pontuada aqui é o seguinte. A questão do espaço. A questão do espaço na narração, muitas das vezes, ela pode estar representando o que o personagem sente, o que ele está vivendo, né? Quais são os anseios dele. Os pensamentos, os sentimentos. Então, essa questão do espaço na narração, ou espaço da narrativa, ela vai de encontro com o interior do personagem e o lugar real, ou seja, o lugar materializado. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo para vocês imaginarem aí e ficar mais fácil para entender essa conceituação. Tô contando tá tendo uma história, tá narrando, tá falando, e aí o sol brilha, os pássaros cantam, tem um arco-íris, tem uma brisa refrescante, tá tudo lindo. Isso pode ser caracterizado como o quê? Como o personagem, ele tá assim, ele tá, né, com esse frescor, com essa alegria, com essa calma, né, com esse sentimento bom, alegre. Agora, se eu já mudo esse cenário, tudo nebuloso, sem sol, neblina, frio, gotículas de chuva, né, ruídos, né, que aí já entra dentro aí das onomatopeias, né, que nós vamos aí, que é uma figura de linguagem que transcreve os sons. Então, quando tem esse espaço nebuloso e tudo, você já pode, né, pensar que provavelmente o personagem ele esteja também assim, com esses pensamentos nebulosos, tristes, enfraquecido, pode ser que ele esteja doente. Então, o cenário, o espaço, ele está muito ligado à caracterização do personagem, tá? O interior dele, tá? Aqui nós temos aí a estrutura da narrativa. Vou ler aqui, né? Só revisar com vocês. Então, nós temos a introdução, o conflito, o clímax e o desfecho. Muitos confundem conflito, clímax e desfecho. Gente, o conflito é quando inicia a problemática na história. Ah, teve um sequestro. Esse sequestro, a hora que ele é apresentado, ele é o conflito. Ou seja, tudo vai girar em torno desse conflito. O ápice do conflito, que é o clímax, é quando, né, tem o sequestro e os policiais, os investigadores ou o herói, ele chega e dá de cara com aquela situação. Então, assim, e aí não vai acontecer mais nada, porque tá ali naquela situação ali do sequestro. O desfecho é quando resolve, o exemplo que eu tô dando aí do sequestro. Resolveu quem são os sequestradores, eles foram presos, o que aconteceu com eles, os reféns foram para casa e foram viver, né, felizes e contentes e lindos nas suas casinhas. É o desfecho. Então são as partes aí importantes aí dentro de uma história narrativa, que é uma narração, né, uma história contada, que pode ser em primeira ou terceira pessoa.
E aí, dentro dessa narração, nós temos aí o conto, que é esse que vocês leram. É uma narrativa, mas que é caracterizada como conto. Né? Esse conto aí, né, que vocês leram, é uma narrativa breve, né? Ela é uma narrativa mais curta, mas ela tem os elementos aí, como enredo, olha aqui, vou até sublinhar, tempo, espaço, personagens e narrador. E aí, uma das características que aparece, né, é o quê? Construídos com base em uma complicação e finalizados com um desfecho que pode ficar em aberto. O que é isso, um desfecho pode ficar em aberto? São aquelas histórias que terminam, mas que pode ser que vá acontecer outras coisas, né? Se houver uma sequência da história. É igual essas trilogias que nós temos no cinema, seriados, né? Fica aquele pontinho assim que não foi... que fique um pouquinho em aberto. Então, o conto, ele te permite fazer isso. Diferente, por exemplo, do conto de fadas. Por exemplo, o conto de fadas, ele tem um desfecho, né? Normalmente ficaram felizes para sempre, né? Mas no conto, né, nesse caso aqui que nós estamos lendo, nós estamos começando a estudar, né, esse tipo de narração, ele pode ter o desfecho ou não. Tá? E aí aqui vem seguindo, né, os exercícios. Aí aqui vem essa tabela que mostra a questão das drogas por parte da população brasileira. No bimestre passado, o livro que nós trabalhamos, né, o Saindo da Plateia, ele citou muitas situações aí que envolviam, né, os depoimentos lá de pessoas que tiveram contato aí com bebida, com drogas, e outras situações aí de vulnerabilidade. Então, aqui é uma tabela, né, que vem mostrando aí, né, a questão das estatísticas, né, que mostra o uso de algumas drogas pela população brasileira. Então, o que aparece, vou só frisar aqui, o primeiro aqui é a maconha e o último aqui é a heroína. Todas aqui são extremamente prejudiciais à saúde. Tá? Nada disso aqui é positivo, nada disso aqui é bom, pelo contrário, isso aqui, né, é um universo tenebroso e destrutivo, né? Então, todo mundo bem longe de coisas que apareçam. Aí aparecem calmantes, estimulantes do apetite. Por que eles aparecem aqui em drogas? Né? Porque eles são medicações, são remédios que o que eles fazem? Eles viciam. Então, eu conheço gente que só dorme por efeito de calmante. É calmante tarja preta, aquele que você compra só com receita médica e tem todo um protocolo. Por quê? Porque a pessoa ficou viciada naquele remédio. Então, alguns remédios, eles aparecem em listas como droga, sim. Por quê? Porque eles têm poder de vício, né? De viciar, tá? Vamos seguir aí. Aí aqui já conversando sobre o texto. É bem interessante isso aqui, drogas lícitas e drogas ilícitas, ou seja, o que é permitido, o que não é permitido. Isso aqui vai dar uma aula ótima, esse aqui de que nós fomos corrigir. Aí aqui continua, né, explorando linguagem, falando sobre a questão dos elementos da narrativa, a função da descrição, né. Aqui já vem falando sobre o personagem lá, né, chamar o Marcos, né, o personagem principal de Caretão, tô louca, gente. E aí vem seguindo. E aí, aqui já é carta argumentativa, que já tá dentro de redação. Então, os exercícios, eles são finalizados aqui, tá? Desse bloco aí quinzenal, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Bom, meninos, então foi isso. Olha, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me procurar, tá? Pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo que eu resolvo. Se eu não conseguir resolver na hora, porque às vezes eu tô no meio de alguma coisa, enfim, fazendo alguma coisa aqui em casa, ou até mesmo dando aula, tá? Beijo pra vocês, um ótimo final de semana, bons estudos e até a próxima aula.